Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Prontos para mais uma aula de anatomia? Hoje o assunto é o sistema muscular. Tranquilo? Eu sou o professor Rafael Varial e a aula de hoje é sobre o sistema muscular. Prontos para começar? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui meu controle. Vão acompanhando comigo aqui então nos slides, gente. Essa aula de hoje, ela requer muita atenção aqui em relação aos slides. Eu preciso que vocês, daqui um pouquinho, mais para frente um pouquinho, consigam visualizar bem aqui, prestem bem atenção, porque essa aula ela é pelo menos 60% de imagens. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês os principais músculos e para fazer isso eu vou me utilizar de diversas imagens que eu preparei para vocês. Tá legal? Então é necessário realmente prestar muita atenção. Eu vou apontar aqui os principais músculos de cada região. Mas antes, vamos para a parte teórica do sistema muscular, né? Então vamos começar. Bom, primeiro fala sobre a definição, né, da palavra. Você pode chamar o sistema muscular também de miologia, que é uma palavra que deriva do grego, onde mio vem de músculo e logia significa estudo ou razão. Então a palavra miologia, ela é do grego e significa o estudo dos músculos do corpo humano. Em resumo, é isso, o estudo dos músculos. Miologia. Assim como no sistema articular é possível chamar de artrologia, no esquelético, osteologia, o sistema muscular também recebe essa denominação miologia. Tá legal? Seguindo. Depois da definição, a parte introdutória diz o seguinte: existem cerca de 650 músculos no corpo humano. É um número que realmente assusta um pouco, né? Para quem estava achando 206 ossos muito, quando chega aqui e se depara com essa quantidade, fica realmente um pouco assustado, né? Alguns detalhes sobre essa quantidade. Não há em livros de anatomia um número exato, né, de músculos. Eu não encontrei em nenhum dos livros que eu tenho um autor que dissesse, ó, existem tantos músculos no corpo humano, assim, que cravasse um número exato. Alguns dizem que existem mais de 600, outros dizem mais de 630 e outros que eu já vi, que eu já tive a oportunidade de ler, 650. Essa informação, 650, é a mais recente que eu obtive através da pós-graduação em anatomia funcional. Então, por isso que eu coloquei para vocês 650, tá? Mas fica aí, tá? Se vocês encontrarem, de repente, em alguma outra literatura, se virem em algum outro lugar uma quantidade diferente, é normal isso, tá? Há muita divergência em relação à quantidade total de músculos. O que se sabe é que existem cerca de 3 músculos para cada osso, o que dá aí essa média aproximada de 600 e pouco. Tá legal? Eles representam aí 43% da massa corporal total, quase metade, né, da nossa massa corporal é formada por músculos, né? Então a gente realmente tem uma quantidade muito grande de músculos e estou falando só de músculos esqueléticos, vocês já vão saber a diferença entre. Eu não estou falando ainda de nenhum órgão, né, de nenhum músculo encontrado em órgãos, só de músculos que estão presos nos ossos. Mas já vocês vão entender bem isso. O maior e o menor músculos, isso são curiosidades, gente, que eu costumo colocar sempre nos meus slides, acrescento isso nas minhas aulas, porque são assuntos que costumam cair em concurso público. Então, muitos dos meus alunos têm como objetivo o concurso público, tem isso em mente. Então, eu gosto sempre de alertá-los sobre essas curiosidades, porque costumam cair em concurso público. O maior músculo do corpo humano é chamado de sartório e fica localizado na coxa. Ele sai do quadril, né, do osso do quadril, e vai até a tíbia, atravessa 2 articulações, se estendendo por toda a coxa. E o menor músculo é chamado de estapédio, e ele fica localizado no ouvido, né, que agora é chamado de orelha interna. Tá? Então, o maior músculo, sartório, na coxa, e o menor músculo do corpo humano, estapédio, localizado no ouvido. Beleza? Essa é a parte introdutória. O que mais? Aqui na introdução tem mais assunto. Deixa eu ver o que tem. Bom, o que é comum, né, quando a gente fala em músculos, é sempre comum pensarmos automaticamente em movimento. Me digam se vocês concordam com isso. Façam uma reflexãozinha rápida aí agora sobre isso. Olha só, a reflexão é a seguinte, ó, eu queria que vocês pensassem comigo assim. É normal
sempre que você pensa em músculos relacionados, é claro, ao corpo humano, você pensa automaticamente em movimento? Essa é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Fica aí alguns segundinhos para vocês pensarem nisso. Vai lá. E aí? Enquanto eu vou me hidratando aqui. Essa, gente, é sinceramente a parte chata de estar aqui na frente de uma câmera e não diante de uma turma, porque não tem interação, né? Esse é um momento que é legal, a gente conversa, a gente troca ideia. Então aqui estou sozinho, eu fico imaginando que vocês estão aí pensando junto comigo, né? Fico deduzindo que vocês estão fazendo essa reflexão que eu pedi. É normal, tá? É natural pensarmos em movimento. Tanto está aqui, ó. Falar em músculos, pensar em movimento. É a coisa mais normal que acontece com todo mundo. E de fato, gente, os músculos estão envolvidos na movimentação dos segmentos corporais. Segmentos corporais, em outras palavras, partes do corpo, tá? Então eles realmente, ó, estão envolvidos na movimentação dos segmentos corporais, mas é só isso? Eu queria agora perguntar e ampliar esse entendimento, perguntar a vocês o seguinte: é só isso que os músculos movimentam no nosso corpo ou há outras coisas entre aspas, que eles também movimentam? Bom, se eu já estou pedindo essa reflexão, a resposta parece meio óbvia, né? Sim, eles participam da movimentação de outras estruturas do nosso corpo. Vamos ver quais são. Olha só, então os músculos participam da movimentação do sangue. Olha, o músculo cardíaco, o miocárdio, né, é o responsável por movimentar o sangue. A gente acaba esquecendo que alguns órgãos, eles são basicamente músculos, né? O coração é um órgão basicamente muscular, tá? Então ele é o responsável pela movimentação do sangue. O ar entra e sai dos nossos pulmões através da movimentação de músculos, diafragma, intercostais, entre outros músculos também chamados de acessórios. Mas os principais são esses dois. O ar entra e sai graças à movimentação deles. Então, você pode dizer que há músculos no corpo humano que movimentam o ar para dentro e para fora dos seus pulmões, tá? O que mais? O alimento. Olha que interessante. O alimento no trato digestório ou no aparelho, o sistema digestório, é movimentado muitas vezes pela ação muscular. Há tubos musculares no digestório que realizam essa movimentação, empurrando o alimento para onde ele tem que ir. É claro, gente, que olha, para engolir, né, para baixo, a gravidade ajuda, obviamente. Mas mesmo que você esteja de cabeça para baixo e engolir alguma coisa, aquilo que você engoliu vai ser direcionado ao seu estômago, mesmo contra a gravidade. Por quê? Nesse trajeto há tubos que são fortes o suficiente para poder empurrar esse alimento, aquilo que você engoliu, em direção ao estômago. Um belo exemplo disso é o esôfago, um tubo de 25 centímetros de comprimento que tem um poder incrível de contração. E ele consegue empurrar tudo aquilo que a gente engole em direção ao estômago. Ainda bem, né? Tá? Então, por essa razão, gente, pelos músculos estarem envolvidos na movimentação de várias coisas, de vários elementos do nosso corpo, segmentos corporais, sangue, ar e alimento, é que os músculos são considerados os elementos ativos do movimento. Tá? Então, os músculos são, no nosso corpo, órgãos ativos do movimento, porque eles são responsáveis pela movimentação do nosso corpo de uma forma geral. A princípio, né, acredito que a maioria das pessoas imaginava que os músculos estavam só envolvidos na movimentação das partes do corpo, mas agora, né, com essa pequena introdução, foi possível ampliar essa visão sobre os músculos e entender que eles são mais importantes do que a gente imaginava. Tá legal? Os músculos estão envolvidos em diversos processos do nosso corpo, sempre realizando suas funções, né? Contração e relaxamento. É isso basicamente que eles fazem, contraem e relaxam. Ok? Tranquilo? Agora também, essa introdução toda, ela gera uma nova pergunta na nossa cabeça. Vou chegar até ela. Vamos ver primeiro as funções. Os músculos, então, eles estão envolvidos na produção de movimentos corporais, acabamos de ver isso, na estabilização das posições do corpo,
fácil entender isso também, já que para ficar em pé é necessário contração muscular, para ficar sentado, mesma coisa. A gente consegue colocar o nosso corpo e manter aquela posição graças à contração muscular. Então, eles estabilizam o nosso corpo nas diversas posições em que a gente consegue colocá-lo. Legal? Bom, regulação do volume dos órgãos. Há órgãos, como eu disse, que são basicamente musculares e aí, ao contrair, eles ajudam a esvaziar o seu conteúdo. O estômago é um deles, a bexiga é outro exemplo, né? Quando esses órgãos, esses músculos contraem, eles esvaziam o seu conteúdo, regulam o seu volume, né? E a quarta função é o movimento de substâncias dentro do corpo. Vimos agora que o esôfago movimenta o bolo alimentar, há também artérias que movimentam o sangue, o próprio coração movimenta o sangue, né? Então a contração muscular faz com que substâncias se movimentem dentro do nosso corpo. E por último, produção de calor. Toda vez que a gente está com frio, a gente tende a se encolher, né? A se contrair. E em alguns casos, quando o frio é excessivo, essa contração gera um tremor. Você treme e esse tremor serve para gerar calor e aquecer o corpo, né? Então, toda vez que músculos entram em ação, aí são assim, um tipo específico de músculo, eles produzem calor. Parte da energia que é gerada pelos músculos se perde, se dissipa através da geração de calor. Tanto é que quando a gente começa a fazer um exercício, logo a gente sente calor e começa a transpirar, que é uma reação normal do nosso corpo quando há uma elevação na temperatura corporal, né? A sudorese é a resposta do nosso corpo em relação à elevação da temperatura corporal. Beleza? Então a gente, quando está precisando aquecer o corpo, também a gente faz com que músculos contraiam, né? Então a contração muscular gera calor. Então essas são as 5 funções que os músculos realizam. Tá legal? Tudo certo? Dá uma olhada com calma aí. Se for preciso, dá um pause aí no vídeo para vocês conseguirem ler aqui as 5 funções e entender cada uma delas. Se por acaso não entenderam alguma, me procurem depois para poder tirar a dúvida, tá? Dá uma olhada aí. Podemos seguir? Bom, a pergunta que fica na cabeça após aquela introdução é: será que os músculos que realizam todos esses trabalhos que a gente viu até agora são do mesmo tipo? Essa é a grande questão agora. O que vocês acham? Responde aí, mesmo que seja sozinho. Faz essa reflexão comigo. Será que eles são do mesmo tipo? O músculo que movimenta o sangue, o músculo que movimenta o alimento e os músculos que movimentam os segmentos corporais pertencem ao mesmo tipo? Será? Sim ou não? Não, né? Fica fácil entender que não. Então, quais são os tipos de músculos que existem no nosso corpo? Tá aqui. Músculos lisos, estriado cardíaco e estriado esquelético. Vamos analisar esses nomes, aí vai ficar bem fácil entender cada um deles. Olha só, vamos para o mais fácil. Estriado, olha a palavra, cardíaco. O que é uma coisa estriada? Aquilo que possui estrias. Cardíaco vem de onde? Do coração. Então é um músculo presente apenas no coração, exclusivo dele, tá? Muito simples de entender, né? Estriado, novamente, esquelético. Tem estrias, né? Estriado porque tem estrias. Esquelético, porque são aqueles músculos que estão presos, associados aos nossos ossos, ou seja, ao sistema esquelético, por isso recebeu esse nome, estriado esquelético. E agora para cá, ó, músculos lisos. Aí você pensa, pô, se é liso porque não tem estria. Correto. Se é liso é porque não tem estria. E eles são encontrados em vísceras, em órgãos, tá? Então são esses os 3 tipos de músculos que existem no nosso corpo. Vamos dar uma passada rápida aqui pelos lisos, vamos dar uma passada rápida pelo coração e vamos focar agora, depois disso, né? Vamos focar ali nos esqueléticos, que é o assunto principal de miologia, né? Do sistema muscular, tá? Então, uma breve passagem pelos músculos lisos. Aqui, ó,
são encontrados em vísceras, nos órgãos, a contração deles é involuntária, né? São músculos involuntários. O que significa isso? Nós não controlamos esses músculos, né? Eles funcionam independente da nossa vontade. Ok, é fácil também entender isso. E a célula muscular contém apenas um núcleo, então é uma célula uninucleada. Tá legal? É assim que se denomina. Bom, exemplos. O estômago é um exemplo de músculo liso. O intestino delgado e o intestino grosso também são exemplos. E há diversos outros exemplos de músculos lisos, tá? Eu já citei aqui alguns, a bexiga, o útero, como eu falei agora, o estômago, tem diversos músculos, artérias são também músculos lisos, tem músculo liso, né? O esôfago, faringe, tem diversos músculos lisos espalhados pelo nosso corpo, encontrados em órgãos, em vísceras, tá? Vamos agora para o segundo tipo, que é o estriado cardíaco, como o nome já diz, é aquele que pertence somente ao coração, é um tipo de músculo exclusivo do coração, possui estrias transversais, quando visto no microscópio, por isso que ele foi denominado como estriado, tá? Também, graças a Deus, é involuntário, né? Já pensou, gente, se a gente tivesse que controlar nosso próprio coração, não seria viável a vida, né? Então também é involuntário, também só tem um núcleo nessas células, por isso são células uninucleadas, tá? Então, o nome desse músculo cardíaco é miocárdio, mio de músculo, cardio de coração. Miocárdio ou músculo cardíaco, músculo que é exclusivo do coração. Tá legal? Terceiro tipo, desculpa, a imagem do coração, aí para quem ainda não conhece ele, tá aí então o músculo cardíaco, tá? Terceiro e último tipo de músculo, que é agora onde nós vamos concentrar a nossa atenção, tá? O músculo estriado esquelético, o nome já diz, possui estrias, está associado aos ossos, por isso esquelético, e também agora a característica voluntário. Bom, esses a gente tem controle sobre eles, né? Teoricamente, nós temos controle sobre os músculos voluntários. Como assim? Eles funcionam na hora em que a gente quer que eles funcionem. E uma grande diferença também é a quantidade de núcleos dessas células. São vários núcleos, então são células multinucleadas. Tá legal? Então essas são as características e as diferenças dos demais músculos, né? São células multinucleadas e esse agora é voluntário, né? Pelo menos teoricamente ele é voluntário. Isso é uma questão interessante que a gente pode abrir depois um debate, um fórum para a gente conversar sobre essa característica voluntária dos músculos esqueléticos, tá? É um assunto que dá um pouco mais de discussão. Vou guardar para poder a gente discutir isso num outro momento, tá legal? Vamos concentrar então agora a atenção nesses músculos esqueléticos. Então tudo que vier a partir de agora, nessa sequência aqui de slides, está tratando dos músculos esqueléticos. Esquece músculo cardíaco, esquece músculo liso, por quê? Esses outros são abordados cada um dentro do seu próprio sistema. O coração tem lá o sistema cardiovascular. E os outros são abordados cada um dentro do seu próprio. Vou falar do esôfago e do estômago aonde? No digestório. Vou falar sobre a bexiga aonde? No urinário. Sobre o útero, no reprodutor. E assim por diante, tá? Então a concentração agora vai ficar no esquelético, a atenção toda vai se voltar para os músculos esqueléticos, ok? E as suas características. Primeiro, a parte teórica e, na sequência, a parte prática, onde eu vou mostrar para vocês os principais músculos de acordo com as imagens que eu preparei aqui. A aparência deles é essa, né? O músculo liso, cardíaco e o esquelético, essa aparência, claro, microscópica desses músculos. Bom, mais assuntos teóricos sobre músculos esqueléticos. Eles possuem 3 membranas. E aí é o seguinte, essas 3 membranas têm nomes muito parecidos, muda só o prefixo. A parte final, o sufixo é o mesmo, né? Mísio, mísio, mísio. Repete 3 vezes. Bom, de fora para dentro, a mais externa é chamada de epimísio. A camada intermediária é chamada de perimísio e a mais interna é denominada endomísio.
Então, são essas 3 camadas de membranas, né, que ocorrem nos músculos epimísio, perimísio e endomísio, tá? De cima para baixo, ou mesmo que de fora para dentro, da mais externa para mais interna. E aí tem uma imagem para mostrar aqui a localização delas, olha só. Imagine aqui, ó, isso é um músculo qualquer, um músculo esquelético qualquer. Dá para ver aqui que ele é composto por vários fascículos, e um fascículo é um conjunto de células musculares que recebe o nome de miócito. A célula muscular é chamada de miócito. Então, cada fascículo é composto por um conjunto de miócitos. A célula muscular, por ser alongada, ela também pode ser chamada de fibra. Então, cada fascículo é composto por diversas fibras musculares, que é o mesmo que dizer células musculares, tá? Onde estão localizadas, então, essas membranas? O epimísio, por fora, revestindo o conjunto inteiro. O perimísio, revestindo cada fascículo. E o endomísio, revestindo cada feixe, cada fibra, ou cada miócito. Tá legal? Então, ó, de fora para dentro, epimísio, perimísio, endomísio. Tá legal? Então, essas são as 3 membranas que aparecem revestindo essas partes diferentes em cada músculo. Músculo esquelético, ok? Olha a imagem então aí com calma. Bom, gente, vamos seguir. Bom, há um conceito dentro de miologia que é de unidade funcional. O que é isso? É o local onde, de fato, microscopicamente, ocorre a contração muscular. Esse local fica dentro da célula muscular e é chamada de miofibrila. Esse local é chamado miofibrila, a unidade funcional ou unidade contrátil. É onde, de fato, ocorre a contração muscular. É um local microscópico no interior das células musculares, onde ocorre esse encurtamento. Os músculos esqueléticos, quando contraem, eles diminuem o seu tamanho, por isso o nome contração, né? Está diminuindo, está contraindo. Então, a contração, ela provoca um encurtamento dos músculos, das células musculares, né? E o local, microscopicamente, onde isso acontece, é chamado de miofibrila. É a unidade contrátil ou a unidade funcional dos músculos. Aqui, ó, onde ocorre a contração. Tem uma imagem aqui da miofibrila, ó, é esse pedacinho aqui, ó, é esse filamento aqui. Agora aqui embaixo está aplanada, né, como se estivesse numa lâmina, né, de um microscópio. Perceberam? Ó? Dentro de cada célula tem esses filamentos de miofibrila. E aí é o seguinte, quanto mais filamentos de miofibrila uma célula muscular tiver, mais forte será esse músculo, maior será o seu poder de contração. Bom? Então é só uma curiosidade aí em relação à miofibrila, tá? Aqui, ó, é um músculo esquelético, vamos provar que é um músculo esquelético, vamos comprovar porque, ó, tá preso a um osso, através de uma estrutura que também vai ser abordada aqui logo, que são os tendões. Os tendões são essas partes esbranquiçadas que servem para fixar os músculos aos ossos, ok? Então tá aí, miofibrila de um músculo esquelético. Componentes anatômicos são características que todo músculo esquelético tem que ter. Todo músculo esquelético tem ventre, todo músculo esquelético tem tendão, tem aponeurose e tem fáscia. Esses são os 4 componentes anatômicos que os músculos possuem. Ventre, tendão, aponeurose e fáscia. Vamos ver o que são, então, cada uma dessas coisas. Olha só, o ventre é a parte gordinha, é a barriga, né? Ventre vem de barriga, então é a barriguinha do músculo, tá? Então é aqui, ó, a parte gordinha dele é chamada de ventre. Os tendões são essas partes esbranquiçadas que servem para fixar os músculos aos ossos. Características dos tendões são fortes, resistentes e inelásticos, ou seja, não esticam. Os tendões, gente, são tão fortes que, em alguns casos, ele é capaz de fraturar o osso onde ele está preso, mas ele não se rompe, em alguns casos.
É claro, há ruptura de tendão? Claro que há. Né? Há lesões em tendões? Claro que sim. Vocês já viram aí diversas vezes atletas com lesões em tendões. Mas é uma estrutura realmente muito forte, tá? A fixação dos músculos, ela tem essa eficiência toda, né? Fica bem firme nos ossos por causa dessas estruturas chamadas de tendões. E o tendão ele aparece de duas formas no nosso corpo. Na forma de um cordão, assim como está aqui, ó, em ambas as pontas, ambos os lados do músculo, mas também aparece de forma larga e achatada, como na outra imagem aqui ao lado. Quando o tendão aparece largo e achatado, ele é chamado de aponeurose. Aqui, aponeurose. Quando ele aparece como se fosse um cordão, ele é chamado de tendão mesmo. Tá? Existem diversas áreas do nosso corpo onde há áreas extensas de aponeuroses. Tá bom? Quem já teve a oportunidade de ver, né, um cadáver dissecado já comprovou que isso realmente é verdade. O que mais a gente vê de componente anatômico? Ainda falta o quê? Já vimos o ventre, os tendões e a aponeurose, falta a fáscia. A fáscia é uma película fininha, quase transparente, né? Transparente em alguns casos, que reveste os músculos, envelopa os músculos, separando uns dos outros. Os músculos estão em constante movimento, né? E também estão relacionados uns aos outros, num contato, né, direto. Então, para evitar atrito entre músculos, existem essas pequenas membranas, essas películas que revestem os músculos, que são chamados de fáscias. Tá? Quem costuma fazer comida aí já percebeu que no peito do frango tem aquela películazinha, isso é fáscia. Naquela carne que a gente compra para assar, aquela carne, aquele pedaço maior de carne, né? Tem também uma películazinha que às vezes tem que tirar, isso também é fáscia. Tá? A fáscia também é encontrada em animais, ok? E a função dela é revestir e proteger os músculos, separando uns dos outros, para evitar atrito entre eles. Então esses são os 4 componentes anatômicos dos músculos: ventre, tendão, aponeurose e fáscia. Na sequência agora, vamos ver os pontos de fixação. Os músculos não estão presos aos ossos? Então, esses pontos onde eles se prendem aos ossos são chamados assim, olha, pontos de fixação. Um deles é chamado de origem e o outro é chamado de inserção. Os músculos estão presos aos ossos por pelo menos 2 pontos. Pelo menos. Tá? Muitas vezes tem até mais do que 2, né? Mas pelo menos 2. Nesse caso, gente, eu não vou entrar muito nesses detalhes, tá? Um deles é origem e o outro é inserção. Essa denominação, origem e inserção, ela é mais utilizada na anatomia e não é mais utilizada em outras ciências, como, por exemplo, a cinesiologia ou a biomecânica. Nessas outras ciências, né, por exemplo, fisioterapeutas não falam mais origem e inserção. Como é que eles denominam, então, esses pontos? Eles denominam de inserção proximal e inserção distal. Bem mais pertinente do que chamar de origem, já que origem remete a início. É como se você dissesse que o músculo começa ali. Isso não é verdade. O músculo não começa em lugar algum. Tá? Ele, então, está preso por 2 pontos. Um dos pontos, então, fica sendo chamado de inserção proximal. Aquele conceito de proximal é o mesmo que se aplica agora, mais próximo do tronco. E distal, inserção distal, é aquela parte do músculo que está mais distante do tronco. Tá? Então fica muito mais pertinente assim, inserção proximal e inserção distal do que origem e inserção. Bom, vamos lá. Bom, os músculos podem ser classificados de diversas formas. Salvo engano, aqui tem 5, salvo engano, são 7 formas de classificar os músculos. Eu tirei 2 porque há 2 classificações que são muito mais úteis para quem faz um curso de educação física, fisioterapia, né? E como as minhas aulas são mais voltadas para enfermagem especificamente, então eu excluí 2 classificações e vamos concentrar a atenção então nessas 5. Bom, quais são? Arranjo de células. Os músculos podem ser classificados de acordo com o arranjo de fibras. Em relação à forma,
a quantidade de ventres, quanto a origem e quanto a inserção. Vamos ver agora então uma por uma, tá? Cada uma delas. Bom, em relação ao arranjo de fibras, os músculos podem apresentar fibras paralelas, uma ao lado da outra, e fibras oblíquas, que são na diagonal. Tá legal? E aí, gente, eu até vou poupar aí exemplos, porque a gente vai perder tempo com coisas que não são importantes. Bom, vamos dar uma passada aqui, assim, mais superficial sobre essa classificação, tá? Em relação à forma, o músculo pode ser fusiforme, que é um músculo comprido, ou pode ser em forma de leque, tá? Em relação à quantidade de ventres, muito simples. Digástrico é aquele músculo que possui dois. Volta aí. Digástrico é aquele músculo que possui dois ventres. Ó, di, dois. E poli, vários, né? 3 ou mais. Então, poligástrico é aquele músculo que possui mais de 2 ventres. Tá legal? Aqui, só por curiosidade, o único músculo que é poligástrico do nosso corpo é o retroabdominal. Sabe aqueles gominhos, aqueles quadradinhos do tanquinho que a gente brinca tanto? Então, cada quadradinho daquele ali do músculo é considerado um ventre dele. Então, ele é o único que tem diversos ventres. Então, é o único músculo poligástrico. Tá legal? Só uma curiosidade. Em relação à origem, agora o músculo pode ser bíceps, tríceps ou quadríceps. Olha, bi, 2 origens. Tri, 3 origens. Quadri, 4 origens. Não tem dúvida, né? Não tem dificuldade de entender isso. Bíceps, aquele músculo que tem 2 origens. Tríceps, aquele músculo que tem 3 origens. Quadríceps, aquele músculo que tem 4 origens. Fácil, fácil. Em relação agora à quantidade de inserções, fica assim, ó. Bicaudado, 2 inserções. Poli, 3 ou mais inserções. Tá? Então, um músculo que possui 2 inserções ele é chamado de bicaudado, e um músculo que possui 3 ou mais inserções ele é chamado de policaudado. Tá legal, gente? Então, essas foram aí as classificações dos músculos, né? A forma como é possível classificar os músculos, e aí abordamos cada uma delas assim com mais detalhes, um pouco mais de detalhes, tá? O que mais? Enfim, agora chega a parte prática, a parte que eu falei para vocês, que vai ser importante que vocês observem aqui com atenção a imagem do slide. Cara, eu sei que, de repente, aí pela câmera, né, não dá para perceber assim tantos detalhes, embora eu tenha colocado aqui a câmera bem próxima de mim. Então, como é que vai ser essa aula agora, que seria, na verdade, prática, né? Vai ser necessário que vocês, além de estarem olhando aqui para a tela, também possam observar através dos slides que eu sempre envio para vocês, ou que disponibilizo aí em algumas plataformas de ensino, né? Então, seja um site, seja um outro lugar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, a aula vai ser assim, a partir de agora, a tabela com os principais, olha só, gente, principais, tá? Lógico, não são todos. Daqueles 650, imagina, abordar todos eles. Não é viável isso, né? Então, principais músculos de acordo com as regiões. Então, aqui, por exemplo, ó, cabeça e face. Os principais estão aqui. Mas eu vou mostrar esses músculos aonde? Na imagem, olha só. Aqui, ó. Vou parar na imagem e aí vou mostrar os músculos que estão na tabela anterior. E vai ser assim daqui até o final, tá? Deixa eu só beber uma aguinha e a gente já continua. Bom, vamos lá. Nessa imagem aqui da face, né, da cabeça, dá para mostrar o músculo frontal, que é o músculo da testa, o orbicular dos olhos, aqui em volta dos olhos, o orbicular da boca, em torno da boca, o zigomático maior, esse e esse, o zigomático menor aqui ao lado, ó, e o músculo mentual, ó, esse aqui no queixo, tá? Claro, ó, vocês estão vendo aí diversos outros músculos que não estão sendo mencionados. Como eu falei, gente, eu vou mostrar os principais, tá? Não dá realmente para mostrar todos os músculos, então vou me concentrar nos principais, tá legal? Então,
Espero que tenham conseguido acompanhar aqui os que eu apontei. Vamos lá. Mudando de região. Mastigação. Vou parar na imagem, tá? Não vou parar na tabela não, vou parar na imagem. Beleza. Aqui, ó. Vou parar aqui. Mastigação, então, são, ó, masseter, esse aqui, temporal, esse aqui, aí aqui, ó, pterigóide lateral e aqui por baixo, pterigóide medial. Na mastigação, são esses 4 músculos, tá? Que participam efetivamente da mastigação, sendo que o principal, esse, masseter, é o principal músculo da mastigação, ok? Seguindo aí, próxima tabela. Músculos do pescoço. Vou deixar passar a tabela. Músculos do pescoço. Só separei 2. Os esternocleidomastoideus, esses aqui, ó. O nome é comprido e ele também é comprido, ó. Esses grandões aqui, ó, do pescoço. E o elevador da escápula, essezinho aqui, ó, que está preso na escápula, e aí por isso faz esse movimento, ó, de levantar as escápulas, né? Quando a gente levanta os ombros, ok? Então, ó, músculos do pescoço. Esternocleidomastoides, esse nome é estranho mesmo, acostumem-se com ele. E elevador da escápula, essezinho aqui, ó, que está preso na escápula e preso lá no pescoço. Bom? Agora a região dorsal. Músculos posteriores do tronco, ou a região dorsal. Quais são os principais? Olha só. Trapézio, esse grandão aqui, ó, é o trapézio. Esse lado, gente, aqui, ó, são músculos superficiais. Esse outro lado são músculos profundos, tá? Por isso a diferença aí na hora de visualizar. Os 2 lados não estão iguais, mas é porque um lado, músculos superficiais, e o outro lado, músculos profundos, ok? Trapézio, deltoide, que é o músculo do ombro, grande dorsal aqui, ou latíssimo do dorso. Grande dorsal ou latíssimo do dorso, tá? Esse é o nome dele. Esses são as possibilidades, os nomes. Redondo maior, e aí, ó, no cantinho aqui em cima, redondo menor. Vindo para cá agora, ó, um que está cortado aqui, romboide maior, o de baixo, e o romboide menor, o de cima, ele está cortado. Na escápula, aqui, ó, infraespinhal e supraespinhal, ó, um em cima do outro. Em cima é o supraespinhal, embaixo é o infraespinhal. Bom, nessa imagem aí, são esses que são mais visíveis, tá? À medida em que eu for trocando aqui as imagens, vou complementando aí os músculos que estão nas listas, tá? Nas tabelas. Membro superior, separei só poucos, olha, só esses 4, 5. Deltoide já até falei. Bom, aqui, ó, membro superior, aqui na visão anterior, tá? Braço, né? Membro superior, vista anterior. Deltoide, tá aqui de novo, ó, o músculo do braço, do ombro, que eu mostrei agora há pouco, na outra imagem. Aqui, ó, bíceps braquial. Abaixo desse bíceps braquial está o outro aqui, ó, que é o braquial. Braquial e bíceps braquial. Fica um abaixo do outro. O que está por cima é esse, bíceps braquial. O que está por baixo é esse, braquial apenas. Aqui, ó, braquiorradial. Ele sai lá do braço e vai para o rádio, por isso esse nome. E aqui, ó, coracobraquial. Esse aqui. Sai lá de cima da escápula e vai em direção ao húmero, né, em direção ao braço, tá? Na parte anterior do membro superior são esses que a gente consegue ver. Porém, na parte posterior, na parte de trás, ó, aqui, ó, na parte de trás do braço, fica visível agora o tríceps braquial, ok? O tríceps braquial está aqui e, de novo, na parte anterior, olha, gente, na parte da frente do braço está o bíceps braquial. O bíceps é na frente e o tríceps é atrás. Anteriores do tronco e músculos abdominais. Parte da frente agora.
Bom, vamos lá, ó, parte da frente, ó, tronco e abdominais, ok? Peitoral maior, reto abdominal, o do tanquinho, né, que a gente brinca. Embaixo, ó, esse aqui tá por cima, esse tá por baixo, ó, peitoral menor. Aí aqui vão aparecer também, deixa eu ver quem mais está aparecendo aqui, ó, oblíquo externo, ó, esse aqui, ó, oblíquo externo, e os intercostais, entre as costelas, né? Intercostais externos, aqueles que participam da respiração, tá? Lá, nessa outra imagem aqui, está aparecendo o transverso do abdômen, esse aqui, que está até esbranquiçado no meio, porque é uma poliorose dele. E por baixo ainda, ó, os intercostais internos, também estão entre as costelas, só que pelo lado de dentro da nossa caixa torácica, tá? Outra imagem da mesma região, ok? Ó, já tínhamos visto o oblíquo externo, agora aqui, ó, o oblíquo interno, que fica abaixo, ó. Se liga, ó, esse está abaixo desse, ok? Aqui por cima, oblíquo externo, e por baixo, oblíquo interno. De novo, tanquinho, reto abdominal. De novo, peitoral maior, ó, peitoral maior de novo. E esse aqui, ó, no cantinho aqui, gente, ó, que lembra uma serrazinha, ó, serrátil anterior. Lembra, ó, lembra os dentes de uma serra, tá vendo, ó? Então esse aqui é o serrátil anterior, tá? Nessas duas imagens são esses que aparecem aí. E por último, para fechar essa mesma imagem, só para finalizar de novo, já falei dele, o transverso do abdômen. Reparem o seguinte, gente, olha só. Aqui, ó, deixa eu levantar aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó, na região abdominal, nas laterais da região abdominal, nos flancos, há 3 camadas de músculos. Por fora, oblíquo externo. Por dentro, por baixo, oblíquo interno. E por baixo ainda, transverso do abdômen. Tá legal? São essas 3 camadas aí, então, nessa região abdominal, tá? Tô precisando de água. Vamos lá. Minha voz falha para quem já assistiu aula comigo presencialmente, sabe, né? Bom, agora ainda na região torácica, mas agora numa vista inferior, né? Aqui, ó, o diafragma, que é o principal músculo da respiração, tá ele aqui. E de novo, ó, intercostais internos, tá? Aqui por dentro do nosso gradil costal, tá aqui, reto abdominal, e nesse quadradinho aqui, nessa janelinha aqui, ó, no canto, observem bem, aqui nesse canto estão as 3 camadas que eu falei, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen, um em cima do outro. Dá para ver direitinho ali nessa janelinha aqui, ó, tá? Observem com calma aí depois quando vocês estiverem com os slides em mãos. Membro inferior, vamos descer, vamos seguir. Estamos descendo agora, crânio caudal, né? Bom, os músculos que aparecem nessas imagens são os principais, né? Ilio-psoas, que é a junção do músculo psoas com o músculo ilíaco, ok? Aqui, ó, ilio-psoas, lá no quadril, por dentro. Nessa imagem lateral aqui, ó, glúteo máximo, bumbum, né? Aqui há outros que estão aparecendo na coxa, mas deixa para depois. Aqui, por baixo do glúteo máximo, que é esse grandão aqui que foi cortado, está o glúteo médio, ó, esse pedacinho que junta aqui. E o glúteo mínimo, que está por baixo dele também. 3 camadas, uma em cima da outra, tá? Ó, máximo, médio e mínimo. Aqui, ó, ao lado do glúteo mínimo, piriforme, quadrado femoral tá aqui, e ali tem os outros 2 gêmeos, tá? Um em cima do outro. Tá? Nessas imagens aqui são esses que a gente consegue observar com mais clareza, tá? Eu sempre deixo alguns mesmo de fora quando não está aparecendo muito bem, tá, gente? Ó, ainda no membro inferior, vamos trocar agora as imagens para a gente ter acesso a músculos diferentes. Ó, essa imagem ficou mais clara agora da parte posterior da coxa, né? Então vamos ver quais são. Aí você pode ver de novo o glúteo máximo, o glúteo médio, um pedacinho aqui em cima,
Aqui, ó, na parte de trás da coxa, tá, gente? Ó, atrás, parte posterior da coxa. Bíceps femoral, semimembranoso e por baixo dele o semitendinoso, tá? Então aí os dois, um em cima do outro também. Semimembranoso e semitendinoso estão aqui, ó, na parte medial da coxa, na parte posterior da coxa. Bom? Outras imagens ou outra tabela. Deixa eu ver agora. Membro inferior ainda. Tem muito músculo aí, gente. Esses são só os mais importantes, tá? Aqui. Bom, agora na coxa, né? Na parte anterior da coxa. Tem diversos músculos que estão sendo apresentados nessas três imagens. Acompanhem comigo, ó. Aqui o joelho, tá vendo? A patela, joelho. Aí vem, ó, vasto medial. Do lado oposto, vasto lateral. No meio, reto femoral. Esse grandão aqui, ó, compridão, ó, sartório. Esse aqui, medial, o mais medial possível é o grácil. Por baixo do reto femoral, ó, comparem as imagens, ó. Por baixo está o vasto intermédio, tá? Aqui, nessa outra imagem aqui nesse canto, ó, o grandão de baixo é o adutor magno, o de cima, adutor longo, e mais acima ainda o músculo piriforme, ou músculo, eu esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Esqueci. Desculpa, gente, eu esqueci o nome desse aqui, já já eu vou lembrar, perdão. Bom, mais uma tabela.